Vamos à massa então, pessoal. Primeiro vamos começar batendo 6 claras em neve, tá? São 6 ovos, mas primeiro a gente vai separar as claras da gema. Aí tu vai bater as claras, até elas ficarem em ponto de bico. Ficou ponto de bico, você vai acrescentar metade do açúcar da receita, que significa 3/4 de xícara, tá? Aí tu vai acrescentar esse açúcar e vai deixar bater mais um pouco até ela firmar bem. Que vai ficar esse ponto aí, ó, que eu vou mostrar pra vocês, ó, que é o ponto de bico, tá bom? Então vai ser 2 vezes ponto de bico. Primeiro sem o açúcar, tu vai deixar bater até formar o pico. Aí depois você vai colocar o açúcar e vai bater mais um pouco até ficar firminha ali, que nem eu mostrei pra vocês, tá? Deixa reservadas claras para nós misturar no final da receita. Reservou as claras, tu vai colocar as 6 gemas que a gente havia reservado no começo, tá? Tu vai colocar as 6 gemas e vai colocar bater junto com o restante do açúcar, mais 3/4 de xícara, que é a outra metade do açúcar da receita. Mais 3/4 de xícara, você vai deixar isso aí batendo tudo, tá? Enquanto bate ali, eu vou untar as formas. Então, vai ser 2 formas. Uma com aro 18, que essa aí que eu tenho é fundo removível, mas não precisa ser necessariamente fundo removível. E essa outra é aro 26, tá? Eu vou untar ela só o fundo. Vai ficar dessa forma ali a nossa nega maluca, uma em cima da outra. Pegar a margarina e vai untar só o fundo da assadeira. Não precisa untar as laterais, tá? Porque isso vai fazer com que o nosso bolo não afunde no meio. Isso ajuda ao bolo a crescer no forno, a assar uniformemente, tá bom? Enquanto isso, não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal, tá? E deixar o teu forno pré-aquecido também, desde o início, tá bom, gente? A 200 graus. Então, eu uso o próprio papel toalha para colocar no fundo, para não grudar. Então, eu sempre tenho essa garantia, eu sempre passo a manteiga ou a margarina no fundo e coloco o papel toalha para que eu não tenha nenhum risco que esse bolo venha grudar na hora de eu desenformar e perder a minha massa, tá? Então, ali eu meço mesmo, faço as medidas na própria forma, tá? Ali naquela maiorzinha de aro 26 vai ficar uns espacinhos de fora, mas não quer dizer, não tem problema, vai ficar aqueles espaços ali, ó, tá? Não tem importância. Na hora, tendo um papel ali para cobrir a grande maioria da minha massa, já é o suficiente. Então, gente, as nossas gemas com açúcar já estão batidas. Tem que dobrar de volume, que nem eu mostro ali. Tem que ficar bem clarinha essa mistura, tá? Que ela vai ficar bem aerada também, tá? Aí tu vem e vai acrescentar 3 xícaras de farinha de trigo, sempre peneirando, para que não tenha nenhum risco de ficar gruminhos de farinha no meio da nossa massa, tá bom? Então, foi ali 2 xícaras de farinha. Peneira bem, tira todos os gruminhos da farinha. Aí tu vem com mais, como o meu copo, o máximo que ele cabe é 2 xícaras, eu vou colocar 2 e depois mais essa uma aí que vocês viram. Aí eu gosto muito de usar nessa massa um pouco de amido de milho ou maizena, umas 6 colheres mais ou menos, vai, peneira junto com a farinha para tirar todos os gruminhos, tá?
Agora tu vai acrescentar o achocolatado em pó. Pode ser da sua preferência. Eu coloco 1,5 xícaras de achocolatado. Vai dar ali 1,5 xícaras. Se você não quiser usar achocolatado, você pode utilizar um pouco de cacau em pó. Só reduz ali uma meia xícara e coloca a outra meia xícara de cacau em pó, se você preferir, tá? 1,5 xícaras de água. Mistura um pouquinho ali com o globo da batedeira, só para dar uma ajudada. Lembrando que quando a gente adiciona farinha e amido, a gente tem que bater o mais leve possível, tá, pessoal? Bate na velocidade mais baixa da sua batedeira e por pouco tempo ali, que dê mais ou menos, uns 30, 40 segundos, para nós não desenvolver o glúten da farinha, senão isso faz com que a nossa massa fique pesada, fique solada, tá? Então a gente não quer correr esse risco, tá? Terminamos de bater, olha que massa linda que ficou já. Nós vamos acrescentar por último o fermento, tá? 1,5 colher de fermento. Dá uma limpada aí, sempre eu gosto de deixar organizada a bancada para não ter coisas em excesso atrapalhando, né? Coloca ali uma colher, aliás, 1,5 colher de fermento em pó. Fermento químico, que é o para bolo, tá, pessoal? Não vou confundir. Aí eu venho com as minhas claras em neve que a gente tinha separado, vou colocar metade, vou mexer, misturar devagar. O vídeo tá corrido, tá, pessoal? Mas eu tô misturando bem devagar para nós não perder a aeração dessa massa, não perder o que a gente quer, que a gente deixe que a massa fique bem fofinha e bem levezinha, tá? Então mistura com suavidade, com calma, com tempo. Ah, e lembrando que o nosso forno tá aquecido a 200 graus, tá? Desde o início da nossa preparação da massa. Então, quando a massa entrar no forno, ele tem que estar pré-aquecido para que não tenha problema na hora do crescimento, tá? Então, gente, a nossa massa está pronta. Tu vai dispor nas assadeiras mais ou menos que fiquem um pouco menos da metade em cada uma ali. Distribui assim, mais ou menos no olho, de forma que tenha massa o suficiente para ir até um pouco abaixo da metade da assadeira. Raspa bem. Tá ali as nossas duas massas. Lindas, né? Agora tu vai levar pro forno e tá pronta para assar. Agora o serviço, enquanto o bolo assa, tu toma um matinho ou então tu lava aquela louça lá, ó. Tá, menina? Vai lavar louça. Vai lavar louça, não deixa a cozinha bagunçada. Então, nossas massas estão assadas depois de 1 hora de forno a 200 graus. Tá aí o resultado, ó, gente. O tempo de forno varia muito de forno para forno, tá? Mas assim, ó, o que eu sempre cuido? Enquanto a tua casa tiver, quando começar aquele cheirinho de bolo na casa inteira, é porque tá pronto, tá? Ou então tu espeta um palitinho ali, e se ele sair limpo, é porque tá pronto. Ou tu dá uma afundadinha assim, se ela voltar rapidinho, é porque tá ok. Chocolate, eu vou desenformar eles e vou montar para vocês verem, tá? Eu passo a faca aqui ao redor. Vamos tirar aqui, ó. Viu como sai fácil? Aí aqui é onde ficou aquele espacinho que eu falei pra vocês do papel, não tem problema, viu? Como nem queimou, ó. Ele sai bem facilzinho. Tá? Aqui o outro, esse aqui mais fácil ainda porque o fundo é removível da forma. Tirar aqui, ó, sai bem facilzinho o nosso papel. Vamos tirar esse topo aqui em cima. Esse topinho, se vocês quiserem, dá pra fazer bolinho de pote com o que sobra, tá? Esse aqui também ficou um topinho em cima, eu vou emparelhar.
aqui. Sempre a minha faca reta, para não ter perigo de deixar o bolo torto. Olha essa massa aqui, ó. Olha isso, gente, olha. Fica muito macia. Depois a gente utiliza ela pra... Como é nega maluca, a gente não precisa, a gente vai cortar essa massa ao meio, tá? Não vai ser 3 camadas, 3 fatias que nem é bolo. Então, vou começar por essa pequenininha aqui. Vou achar o centro dela aqui, mais ou menos no... E vou cortando. Com calma, com paciência, para nós deixar o corte bem retinho, tá? Ó. Fica assim, 2 camadas. E agora essa aqui. Vai ser uma nega maluca de 2 andares, decorada igual bolo. Assim. E assim. Vamos limpar aqui essa bancada. Aí, o que eu faço? Eu gosto de deixar montado o bolo redondo, até por ser nega maluca e por ser de 2 andares, eu gosto de deixar montado dentro da forma. Então, o que eu faço? Eu compro esses saquinhos em qualquer loja de confeitaria que tem, aliás, de embalagem, nas lojas de confeitaria algumas tem também. Esses saquinhos de guardar alimento, ó. Aí, o que eu faço? Eu pego e abro eles, recorto aqui, ó, recorto. Eu comprei esses assim, que nem tem nos mercados, porque ele é bem mais barato do que o outro. Nossa, é 10, 15 reais a menos o valor. Aí não tem necessidade, né? A função vai ser a mesma. Aí eu boto aqui, daí faltou esse pedacinho aqui, eu vou abrir outro. Faz a mesma coisa. Recorto aqui. E põe assim. A parte do fundo do bolo você vai botar aqui, que depois quando a gente for decorar ele vai virar. Essa parte vai ficar pra cima, que é a mais retinha, a mais perfeitinha. Aí agora vamos fazer na pequenininha. A pequenininha não precisa recortar, ele vai caber assim mesmo. Só coloca aqui. Nem eu falei, o fundo do bolo sempre vai a primeira camada ser colocada. Vamos ajeitar bem aqui. Tá? Aí podemos guardar isso. Aí aqui tá a nossa caldinha, ó, que a gente fez, tá? Eu coloco dentro de uma garrafa, fiz um buraquinho aqui na tampa, ó. Aí eu tenho o costume de colocar a data de validade, a data do dia que eu fiz a calda. Ela dura até 5 dias na geladeira. Aí se de repente eu não usar tudo, aquela quantidade que eu fiz hoje, ela dá 2 garrafinhas dessa, mais ou menos. Cada uma tem 1 litro que tem aqui, então vai dar mais ou menos uns 2 litros de calda. Tá? Aí eu coloco a data para saber que o dia que eu
que eu fiz ela. Porque se sobrar, eu vou saber, não, dá pra mim usar ou não dá, tá? Vem aqui e molho o bolo. Bem molhadinho. Essa calda você faz ela até pra molhar os pão de ló também dá, fica bem bom. Eu não molho com leite justamente porque depois eu não sei quanto tempo esse bolo vai ficar lá na casa do cliente. Então, para não ter perigo de azedar, o cravo ajuda a conservar. Especiarias, não precisa ser cravo, pode ser canela, anis, o que vocês tiverem para fazer a calda. Aqui o nosso recheio já tá bem frio e vamos colocar camada generosa aí, né? Essa nega maluca. Quanto mais recheio, melhor, né? Fica fácil fazer assim. Qualquer pessoa consegue fazer. Teu bolo vai ficar retinho, sem problema de um lado ficar mais que o outro. Agora vamos botar a camada de cima, que vai ficar embaixo. Dá uma apertadinha de leve. Sim, e mais calda. Esse tá pronto. Vamos deixar aqui. Vamos fazer esse agora. Um pequeno, não vai de cima. Essa quantidade dá para rechear esses dois e cobrir ainda, e sobra. Sempre a parte que é bem em cima, eu vou virar para baixo, tá? Vou virar, vai ficar assim daí, ó. Dá mais uma apertadinha aqui. E meta calda nisso aí. Então é isso, tá pronto o nosso bolo, tá montado na forma. Nossas nega maluca, tá? Eu vou deixar ele gelar pelo menos umas 2 horas antes de decorar. Quando ele ficar bem geladinho, eu vou vir aqui e mostro pra vocês a decoração, tá bom? Então, gente, já é outro dia, tá? Falei 2 horas antes, mas acabei deixando de um dia pro outro. Eu vou decorar no dia que eu vou entregar pra cliente. Então, esse tabuleiro aí que eu tenho, ele é um tabuleiro de madeira que eu mandei fazer sob medida para bolo de 2 andares. Eu só uso esse tipo de tabuleiro quando é bolo de 2 andares, assim eu tenho a garantia que ele fica mais firme. Então, o que eu fiz ali? Eu já tarei ele na balança para diminuir, para descontar ele do valor do meu bolo. Forrei ele em cima com um disco de isopor e ao redor eu coloquei uma fitinha só para decorar, para não ficar aquela tábua rústica ali, tá? Então, eu vou desenformar o meu bolo que ficou em repouso. Que eu tinha montado, vou desenformar ele em cima, ajeitando a câmera, né? Porque a pessoa aqui é meio inexperiente ainda, não tem suporte direito, então a gente dá uma ajeitada como pode.
Aí nós vamos fazer uma camada, vamos cobrir a nossa nega maluca com o restante do brigadeiro que sobrou. Alisa bem, faz essa camadinha aí bem alisadinho, com paciência, com calma, tá? Para depois ele receber a cobertura da decoração. Sempre deixar a bandeja do teu bolo limpa, tá? Que assim ele fica melhor apresentado. O cliente vai ver que você teve todo um cuidado, tá? Então, como é bolo de 2 andares, seja bolo, seja nega maluca, seja o que for, é importante a gente ter uma sustentação para esse bolo de cima. Então, o que eu faço? Eu pego esse disquinho de isopor ali, que é o mesmo que eu grudei lá no tabuleiro. Vou medir a base da minha forminha de cima e vou marcar. Tá? Vou marcar e vou recortar esse pequeno disco ali, que é o que vai sustentar esse bolinho em cima do bolo grande que tá lá no meu tabuleiro, tá? Sempre gosto de fazer tipo uma colinha assim com o próprio recheio, para que ele grude a massa no isopor. Então, como eu vou fazer um bolo em cima do outro para não ter perigo da parte de cima entrar no de baixo, eu uso esses palitinhos de churrasco ou então de algodão doce. Então eu meço ali o tamanho da altura que eu vou precisar e recorto mais ou menos ali o que fique no meio, que dê o tamanho do aro de cima, para que esse bolo que tá em cima não tenha o perigo de afundar no meio do de baixo, tá? Então eu vou colocar ali mais ou menos uns 4, 5 palitinhos de acordo com a altura do bolo de baixo, para que ele tenha certeza que ele fique bem firme. Sempre com todo cuidado, tá, pessoal? Para não deixar nenhum pedaço, nenhum vestígio de madeirinha ali. Sempre com o cuidado de dar uma limpadinha, conferir se não ficou nenhum pedacinho de madeira ali no palito, tá? Aí tu vai dispor com todo cuidado, dá uma centralizada ali. Como essa minha forma de cima é com fundo falso, fica bem mais fácil. Então eu tirei ali, ele vai ficar firme em cima do bolo. Aí tu vai fazer outra sustentação com os palitos de churrasco também. Aí o que eu vou fazer? Eu vou medir a altura total do bolo e vou cravar uns 2 palitos daquele ali que fique firme o de cima e passe até no de baixo, para não ter perigo que o de cima também escorra pro lado, ande, ou enfim, eu sempre gosto de fazer isso. Aí eu faço tipo uma pontinha no palito para poder passar o isopor, que eu quero que esse palito ele fique até lá embaixo, para mim ter certeza que esse bolo vai ficar totalmente sustentado, tá? Ó lá, ó. Então, vendo que eu abaixo a calca e não tem nenhum perigo dele ceder. Sempre a gente faz um testezinho assim para ter certeza que o nosso bolo vai ficar firme até a hora do transporte, até a hora do cliente vir buscar. É claro que a gente tem que lembrar de avisar o cliente que tem palitos de churrasco no meio do bolo, então tem que ter cuidado para o cliente tirar todos na hora de servir, tá? Tem que deixar bem claro pro cliente, para ele saber o porquê que foi utilizado também. Quem não quiser usar palitinhos de madeira, pessoal, dá para usar aqueles canudos de porta-balão também, tá?
Ainda não testei para ver se funciona, mas muitas confeiteiras utilizam e dá certo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também, tá? Então, gente, essa aí é a parte que eu vou passar todo o brigadeiro em cima do bolo, tá? Na sequência, eu vou mostrar para vocês a decoração desse bolo com chantilly. Então, não esqueça de assistir o próximo vídeo, que é a parte final, tá bom?